Hoje é dia 6/10/2018. Ontem, dia 5, foi o meu aniversário, onde eu completei 39 anos. E Deus vem me cobrando muito para me falar a respeito de uma parte de uma revelação que Deus me deu, aonde eu conto num áudio que eu gravei em 2015, exatamente no dia 9/9/2015, aonde Deus me revelava num sonho a respeito de uma pequena nuvem colorida, no qual ela se juntava no meio de nuvens, e quando ela se juntava acontecia uma grande tempestade, onde havia tornados, redemoinho que limpava tudo sobre a terra. Então eu quero falar dessas nuvens coloridas. E para você entender, eu vou estar enviando junto com esse áudio que eu gravei em 2015. Então, somente agora, segunda-feira, no início do mês de outubro de 2018, eu vim entender o que significa essa pequena nuvem colorida. E olhando hoje para o nosso Brasil, existe um pequeno grupo no governo que estão inserindo, acredito que a palavra certa é o homossexualismo dentro das escolas. E isso eles não sabem hoje, mas isso vai fazer que aconteça isso que eu falei a respeito. Quando as nuvens, essa pequena nuvem colorida, atingir as nuvens que ainda não estão manchadas, vai acontecer isso. Deus, ele vai limpar essa terra do Brasil. E essa luta, ela é da igreja, porque as pessoas comuns, elas não entendem uma guerra espiritual. Então eu quero pedir para a igreja do Senhor orar para que Deus venha colocar nessas eleições o homem segundo o coração de Deus, porque se for o homem sozinho, ele nada vai conseguir fazer. E uma coisa que tem que acabar no nosso governo é que um partido vence. Então, aqueles outros homens que fazem parte do Senado, que fazem parte dos deputados federais, que votam muitas vezes a favor ou contra um projeto que muitas vezes vai beneficiar o povo, então eles votam contra. Porque esse homem que está no poder, o nome dele não cresça no meio da política, como um homem que fez o bem para o povo. Então existe muita divergência dentro dos poderes, no qual, em vez de eles se juntarem para fazer o bem para o povo, estão lutando para colocar ideias que vão destruir o povo. E se isso vier a acontecer, o sinal que Deus dará será de limpar da face da terra todo ímpio. E eu quero dizer, se você for um daqueles que sobreviver naquele dia, é porque Deus está te dando uma nova oportunidade de escrever uma nova história na tua vida. Então é isso que eu quero falar a respeito da pequena nuvem que está corrompendo. Outra coisa que eu falo nesse áudio de 2015 é a respeito de uma estátua da liberdade, aonde Deus me mostrou por 2 vezes um sol que brilha no norte, mas ele não é um sol que brilha como o sol que nós vemos todos os dias. Ele é um sol sombrio, como a sua radiação é como uma teia
que faz com que as pessoas não sejam livres. Ele fala a respeito de liberdade, mas na verdade as pessoas vão estar presas a costumes e hábitos que não vão fazer com que essas pessoas tenham liberdade de pensar e ter opiniões próprias. Eu quero falar disso a respeito dos costumes que não são costumes brasileiros. E hoje a nossa mídia, não quero falar da Rede Globo, mas quero falar a respeito da mídia que coloca filmes de violência que vem da onde? Do norte. O sol que brilha como justiça, mas que não é justiça. Eu lembro de filmes antigamente de faroeste que contava a respeito de que cowboys matavam índios e aquilo ali era como se fosse algo honroso. E na verdade hoje famílias lá nos Estados Unidos choram até o dia de hoje pelos esses índios que foram mortos. Porque esses índios, eles tentavam proteger a sua terra. E eles foram mortos porque tentaram fazer a justiça. Então, hoje, os americanos idolatram esses atos que foram feitos, como ato de coragem, como ato de força. E no nosso Brasil não é isso, porque o povo brasileiro, ele é um povo simples, ele é um povo de pouco entendimento das coisas do mundo. Então as coisas que estão sendo trazidas de fora, costumes, hábitos, e um dos hábitos, por exemplo, para vocês entenderem, é o dia de Halloween. Ele é um dia onde as pessoas estão fazendo o tal de Black Friday. É uma sexta-feira negra. Então, esses costumes, eles estão vindo de fora, estão sendo implantados na nossa mente, e nós nem estamos percebendo as coisas como se fosse de coisa boa. Mas ninguém sabe o que há por trás de tudo isso. E nós devemos tomar cuidado com esses costumes que estão vindo do norte. E eu quero falar assim que muitas das igrejas do Senhor, eu falo falar assim, igreja não é o templo, igreja somos nós, cada um de nós, porque nós somos o templo que Jesus deixou, que esse templo ninguém havia de destruir, mas ele em 3 dias construiria esse templo. Então esse templo que ele construiu em 3 dias é cada um de nós, porque antes de Jesus morrer na cruz, o homem não tinha salvação. O homem apenas, ele vivia esses dias em cima da terra. E dali ele não tinha mais nada, nenhuma esperança. Mas quando Jesus morreu em 3 dias, ele trouxe a esperança. Ele trouxe salvação para que nós pudéssemos morar com ele lá no céu, na sua glória. E eu quero falar que isso não é fantasia. Isso é uma coisa que, se você buscar esse Jesus de todo o teu coração, você pode ter certeza que você vai encontrar. E muitos encontraram esse Jesus, mas no meio do caminho, o inimigo de nossas almas, ele conseguiu roubar a alegria, roubar o ânimo. E muitas dessas pessoas que conheceram Jesus voltaram muitas vezes para o lugar de onde veio, e pior do que eram. E hoje elas têm até desejo de querer voltar para Jesus, mas não tem força. Então eu quero falar para você hoje, que se você hoje vive uma vida santificada com Jesus, querendo esse Jesus, vivendo a cada dia com ele, você tem esse desejo, cuide para que não caia. Porque Jesus, ele fala a respeito da casa, ela é adornada, ela é limpa. Quando você conhece Jesus, ela é limpa. E tem alegria, tem ânimo, tem abundância, tem fartura. Aonde tem Jesus não falta nada. Mas quando você deixa de se congregar, quando você deixa de estar junto com os irmãos, compartilhando experiências, você está morrendo espiritualmente. Porque cada dia, da mesma maneira que nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, muitas vezes tem o lanche da tarde,
e uma janta à noite. E tem outros que ainda até tem a ceia ainda. Eu quero dizer que da mesma maneira que nós alimentamos o nosso corpo, é necessário também que nós alimentamos o nosso espírito. E é alimentando o nosso espírito que nós vamos ter essa intimidade com Deus. Nesse áudio que eu falo em 2015, eu falo a respeito que eu fui falar com o governador. E eu quero falar uma coisa, que o governador no qual eu fui falar em 2015, no finalzinho de 2015, é o governador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, aonde Deus me deu uma palavra para me levar para o governador. E lá quem me atendeu foi a secretária. E para você ter uma ideia, eu sou empresário e eu tenho muitos contatos, então diariamente muitas pessoas me ligam. Mas quando eu fui lá tentar falar com o governador, quem me atendeu foi a secretária dele. E por incrível que pareça, eu vou até tirar um print do meu telefone e vou estar mostrando para vocês esse print, que até hoje, olha, quanto tempo se passou de final de 2015, né, até esse momento agora, quase 3 anos se passaram. E o telefone dessa secretária, ela aparece na lista dos meus contatos, bem aqui em terceiro lugar. Como se eu tivesse ligado para ela recentemente. E eu nunca liguei para ela. Nunca tentei ligar. Mas eu mandei um áudio para ela. E nesse áudio onde eu conto isso de 2015. Mas eu não falo a respeito da mensagem que eu levaria para o governador, porque essa mensagem eu queria falar somente para ele, o nosso governador Confúcio Moura. Então essa secretária, ela disse para mim, o nome dela é Rosa Maria, secretária do governador Confúcio Moura, do estado de Rondônia. E essa secretária, ela ficou de me agendar para falar com o governador. Mas eu não sei se ela levou a sério o que eu tinha para falar. Mas eu quero falar para vocês hoje a respeito de qual era a mensagem. E essa mensagem, ela se encontra em Isaías, a respeito que Deus fala para um governador, para ele entregar a chave da cidade na mão daquele que iria fazer a diferença naquele estado. E, por incrível que pareça, quando foi em 2016, entrou na prefeitura de Porto Velho o prefeito chamado Hildo Chaves. E esse prefeito, o primeiro ato dele público foi de entregar a chave da cidade para Deus. Então o que eu quero dizer? Eu não sei de que forma a mensagem vai chegar para o nosso governador, mas o importante é que a mensagem chegue a ele, aonde hoje ele está candidato ao Senado. Mas ele deixou Daniel Pereira, o seu vice-governador. É necessário fazer um ato público de quem governa a cidade é Deus. Então, o exemplo já foi dado a respeito que o Hildo Chaves deu o exemplo. E eu acredito que se o nosso governador, Daniel Pereira, hoje, fizer esse ato de entregar a chave do nosso estado para Deus, eu acredito que vai começar a haver grandes transformações. E eu quero dizer assim algo a respeito, quando Deus mandar o sinal, eu não sei se isso vai acontecer, irmão, só depende de cada um de nós, que atitude nós vamos tomar. Então é necessário fazer uma escolha. Ou você apoia o que é certo, ou você apoia aquilo que é errado. Porque se você apoiar o que é errado,
e você pensa que é o certo, a resposta que Deus vai dar, olha só o que eu vou falar aqui agora. Deus vai limpar o Brasil, aonde casas vão ser destruídas. Não vai ter mais descendência. Quando eu falo em casa, eu não falo a respeito de uma construção feita de concreto, de madeira. Não. Eu falo de pessoas. Nós somos a casa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E se nós destruirmos esse templo, o Senhor vai nos destruir. Assim diz a palavra do Senhor. E eu quero falar assim, hoje o nosso prefeito Hildo Chaves, eu não conheço ele, eu quero botar uma coisa bem clara aqui, eu não conheço o nosso prefeito, nunca tive frente a frente com ele. Mas eu quero dizer que eu votei nesse homem como mudança para Porto Velho. Só que tem muitas pessoas que reclamam do prefeito. Ah, esse prefeito não fez nada, esse prefeito não fez aquilo. Ah, minha rua tá alagada, tá com um buraco lá. Mas isso no inverno, Porto Velho é sempre assim. Todo ano vai ser assim, gente. Não tem como mudar. Nós temos que ter paciência. Agora eu quero ver assim, quantas pessoas, depois que o prefeito arrumou algumas ruas aqui em Porto Velho, quantas pessoas agradeceram a ele por ter arrumado aquelas ruas que estavam ruins. Tem uma rua que passa ali do Semetron até a faculdade Uniron. Aquela rua estava intransitável. E ele deu uma encascalhada naquela rua. E eu quero, assim, como cidadão de Porto Velho, eu quero fazer um agradecimento ao nosso prefeito por ele estar se esforçando para organizar as coisas de Porto Velho. Mas eu quero dizer que o prefeito Hildo Chaves sozinho, ele não consegue fazer nada. Mas é aquilo que eu falei aqui no início. Mas tem pessoas que são de outro partido que não apoiam o governo, porque senão aquele nome vai crescer. Então eles fazem de tudo para impedir o crescimento de Porto Velho. Então não adianta eu reclamar do nosso prefeito, mas o que eu estou fazendo para ir lá ajudar? Eu quero falar assim de mim mesmo. Eu não estou fazendo nada. Nada. Porque 2 anos o nosso prefeito está ali, na prefeitura, e eu nunca fui até lá compartilhar alguma ideia ou querer levar alguma ideia para ele. Então eu creio que muitos outros rondonienses, porto-velhenses, não fazem isso. Então eu quero dizer assim que nós, como atitude de cidadãos, nós devemos denunciar aquilo que está errado e ajudar naquilo que é certo. Porque eu vejo pessoas, hoje tem sua casa hoje asfaltada, sua rua asfaltada, criar sujeira do asfalto para o meio-fio. Muitas vezes é areia, é terra, começa a juntar aquilo ali. E aquilo ali vai entupindo o bueiro, vai prejudicando a cidade, onde vai acontecendo alagamento nas ruas. Mas quantas pessoas pegam a sua vassoura da sua casa e falam assim, eu quero fazer pelo menos algo pela nossa cidade. Eu vou limpar a frente da minha casa. E eu quero falar assim que são pouquíssimos. Tem um senhor, eu quero até fazer uma homenagem a ele aqui, eu não sei o nome dele, mas ele é morador lá do bairro Mariana, aonde ele varre uma quadra inteira sozinho. Ele varre sozinho. Ele dá o exemplo todo dia, há muitos anos ele vem fazendo isso. Eu não sei o nome dele, mas eu não moro lá no Mariana, mas eu vi lá esse velhinho varrendo aquela rua. E muitos anos eu passei ali e vi aquela rua limpa. E eu quero falar assim que aquela não é uma rua totalmente asfaltada, metade da rua é asfaltada, a outra parte não é. Mas ele limpa a rua toda. Ele está fazendo algo pela nossa cidade. Diferente de mim e de muitos que não fazem nada. Para não dizer um pouco de mim, pelo menos eu junto a folha das árvores que caem no meu terreno e jogo em sacos para jogar no lixo. Eu não queimo. Isso eu quero colocar aqui, eu não queimo o meu lixo. Aonde muitos outros, meus vizinhos mesmo, queimam o lixo. E é terrível, porque o cheiro da fumaça entra nas casas e é prejudicial, aonde muito fica doente. Para fazer a mudança do nosso estado, é necessário que cada um de nós
ajude o nosso prefeito, ajude o nosso governador e ajude o nosso presidente. Porque se você é uma pessoa que só está sugando, como morcego, pessoas que trabalham em escolas públicas, roubam materiais que era para os alunos, comida que era para os alunos. Eu não quero falar desde o diretor até o zelador. Tem pessoas que fazem isso. E alunos de escola que estão roubando as escolas, estão depedrando a escola. Isso não é atitude de cidadão. Isso é atitude de ladrão. Essa é a palavra certa. Se você rouba R$1 ou rouba 1 milhão, a palavra já diz, é roubo. Então, se você roubou pouco ou muito, você é ladrão. Então, vamos trabalhar pela honestidade, pela justiça do nosso país. E eu quero deixar aqui, agradecer a Deus pela minha vida. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui falando hoje esse áudio para vocês. Vou deixar o link do áudio que eu gravei em 2015, para que você possa entender isso que eu tentei falar. E se você quiser fazer algum comentário para mim lá, o nome do canal chama-se Sonhos e Revelações. Se você quiser deixar algum comentário lá, eu não sou muito de estar acessando, mas em algum momento eu vou estar lá olhando. E se você teve dúvida de alguma coisa, vai lá no site, no YouTube, que eu vou estar lá com outros vídeos, tentando esclarecer algumas coisas, né? E primeira coisa que eu quero falar assim, coloque Jesus na sua vida, porque Ele vai fazer a diferença total. Da mesma maneira que o nosso prefeito Hildo colocou a chave da cidade na mão de Deus, esse gesto que chama assim, dá o exemplo. Então o nosso prefeito Hildo Chaves, ele deu o exemplo para cada um de nós. Eu não sei como tá sendo a gestão, as pessoas que estão ajudando ele, mas ajude o nosso prefeito, ajude o nosso governador. Deixe de roubar. E eu quero agradecer essa rica oportunidade e que Deus tenha falado pelo menos uma palavra no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem na paz do Senhor.